Eu me chamo Cristiane Vilhena e este é o nosso espaço de conversas terapêuticas. Para o tema de hoje, eu pensei em trazer algumas reflexões sobre a ideia de comportamentos que se repetem, aqueles padrões de comportamento que, em muitas vezes, são indesejáveis. Porque vamos combinar, porque tem aqueles que são muito legais, que trazem bons resultados. Agimos de uma determinada forma e, em função disso, colhemos excelentes resultados nos nossos relacionamentos, na nossa produção de trabalho. Enfim, temos padrões que são maravilhosos e que merecem, que devem ser repetidos, né? Porque só nos trazem benefícios. Mas, como não fizeram moeda de um lado só, existem padrões que são extremamente indesejáveis. E ainda que nós tenhamos consciência dos estragos, muitas vezes, que eles nos trazem ou que eles causam ao nosso entorno, a gente não consegue mudar. Por quê? O que é isso que insiste, que faz com que tenhamos condutas que nós preferiríamos não ter? Isso pode ser desde um hábito que seja nocivo, como o fumo, o consumo excessivo de álcool, por exemplo, ou de alimentos, enfim, até posicionamentos mesmo, assim, a forma de repente, reagir a determinados estímulos. De repente, tem pessoas que são muito violentas, né, nas suas comunicações e que gostariam de fazer de uma forma diferente, mas não conseguem. Por que a gente insiste mesmo querendo mudar? Por que a gente não tem controle sobre isso? Ou acha que não tem? Aí a gente vai recorrer a Freud, porque o danado explica muita coisa mesmo, até hoje. E uma dessas coisas que depois foi desenvolvida pela psicologia, pela neuropsicologia, mas que lá atrás, em 1890, se não me engano, em projetos de uma psicologia científica, ele já falava de um conceito que ele nomeava como sendo vias de facilitação, que traziam ideias muito consistentes a respeito dessa repetição de padrão. Ele dizia que muitas vezes, diante de um determinado estímulo, a criança, ali, né, no seu desenvolvimento, respondia de uma determinada forma essa que trazia a ela, por exemplo, satisfação. Esse mecanismo, esse processo que se estabelece entre o estímulo e a resposta dada, né, constitui aqui um processo que é cheio de coisinhas aqui que acontecem. Vamos pensar numa cadeia neuronal, né? Cheio de estímulo e resposta, condução que culmina num determinado comportamento. Esse movimento causa dentro do nosso aparato psíquico, dentro do nosso cérebro, uma espécie de sulco na terra. Pensa, por exemplo, na água correndo num determinado terreno que está ali em declive. À medida em que ela cai e percorre, né, o seu caminho, ela vai o quê? Cavando um sulco na terra. Sempre que cair água naquele terreno, muito provavelmente a água vai seguir o mesmo trajeto, porque ela vai procurar um lugar mais fácil. E aquele já foi estabelecido. Não é diferente com os nossos comportamentos e com isso que ele lá atrás chamava de vias de facilitação, dessas conexões neuronais que criavam um caminho e que, talvez no seu primeiro movimento, tenha produzido uma resposta de satisfação. Digamos que a criança chorou ou ela adoeceu e aí, em função desse choro, ela obteve o peito. Em função desse adoecimento, ela não foi à escola, ela não foi fazer uma prova. Exemplos simples, mas é só para trazer um pouco da ideia de que, em algum momento, aquele choro, aquela febre, trouxe um resultado positivo. E isso vai ser repetido porque se intenciona a repetição daquela experiência de satisfação. Então, é comum, muitas vezes, nós repetirmos movimentos e padrões em função do anseio de termos novamente aquela resposta. Só que aquilo funcionou lá atrás. Hoje são outros contextos, outras situações, outros estímulos em relação aos quais muitas vezes respondemos da mesma maneira.
E aí sofremos com as consequências daquilo. Um cigarro que de repente, num determinado momento, foi aceso, ainda que trazendo algum desconforto inicial, que se tosse aquele troço esquisito, mas que se experimenta de repente a satisfação de pertencimento a um determinado grupo, né? Na época em que o cigarro ainda era muito associado à intelectualidade, né? Tinha um glamour. Quantas pessoas hoje não lutam contra esse vício? Porque aquele glamour acabou, mas ainda assim o comportamento insiste. E não necessariamente ou apenas e exclusivamente por conta de uma dependência química, mas por conta de uma dependência emocional, psíquica, daquele ato, daquilo que aquele ato representa. Então, a mudança de comportamento, ela é muito desafiadora, ela é muito mesmo, porque aquilo está quase que automatizado. Existe uma série de conexões, uma série de associações de pareamento de estímulos que fazem com que busquemos aquela satisfação. Então, no exemplo do cigarro, poxa, eu vou tomar um café, um cigarro. Aí eu vou tomar uma cervejinha, um cigarro. Aí eu vou ao banheiro, um cigarro. Aí eu estou muito feliz, um cigarro. Aí eu estou muito triste, um cigarro. E aquilo, porque várias conexões a partir daquela primeira experiência foram sendo vividas e a teia vai ficando complexa. E vai ficando cada vez mais difícil, justamente por conta disso, me livrar daquele padrão. Então, toda vez que a gente identifica um padrão que a gente quer modificar, a gente primeiro precisa entender o que é que deflagra aquele padrão. Qual é o elemento que detona aquilo? Como se a gente estivesse assim, atento em, antes da água cair e correr aquele caminho, deixa eu tentar evitar que a água caia. Ou caso ela caia, porque a gente não pode controlar tudo, a gente não pode controlar estímulos que muitas vezes não dependem de nós, como é que eu posso fazer para barrar a passagem de água, para que ela não venha a seguir aquele mesmo fluxo, já que eu quero modificar o meu padrão? Então a gente precisa entender o que é que deflagra. A gente precisa entender de que maneira nós mesmos contribuímos para que aquele estímulo seja deflagrado. Porque é fato, se a gente está falando de relacionamento, se a gente está falando de ações, eu estou implicada nisso. Então, de que maneira eu mesma contribuo para que aquele estímulo chegue? Por exemplo, toda vez que alguém fala de uma maneira ríspida, rude comigo, eu reajo de uma forma muito impulsiva, muito enraivecida. É um comportamento que eu não desejo, mas é isso que eu respondo. Ora, qual é a minha responsabilidade nisso? Eu não posso, obviamente, controlar a forma como o outro vai falar comigo, porque isso cabe a ele decidir. Mas eu posso sim estabelecer um limite ali. Eu posso falar, eu posso virar para essa pessoa e falar assim, por favor, não fala assim comigo porque eu não gosto. Ou quando eu entender que vai haver aquele movimento, eu posso dizer assim, só um instantinho, a gente vai parar por aqui, eu vou logo ali, não sei se volto. Porque agindo dessa maneira, eu vou estabelecendo alguns limites que são necessários para que aquele comportamento que eu não desejo não seja deflagrado. Agora, se eu não estabeleço nenhum limite, ou se eu não estabeleço uma vigília para evitar que a água corra por aquele caminho, estou dando mole, né? Eu estou facilitando. Então, quando a gente quer mudar um comportamento, a gente primeiro precisa ter muita paciência. Depois a gente precisa saber muito, não necessariamente nessa sequência, mas a gente também precisa saber muito bem por que é que eu não desejo mais agir daquela forma. Que dano aquilo está causando a mim, ou aos meus, ou ao meu entorno. Porque ter esse argumento, ou esses argumentos claros, vai contribuir de uma maneira muito significativa na vigília e na resistência que precisa ser erguida. Porque não se trata apenas de uma contenção, isso que eu queria deixar claro aqui. Não se trata apenas de colocar ali os tapumes para evitar que a água corra por aquele caminho. Porque a contenção não é uma boa estratégia, porque em algum momento aquela barreira pode romper. A água pode ser forte demais, né? Mas se eu compreendo o que é que deflagra, o que é que eu obtenho como satisfação, eu tenho mais recursos
para elaborar e modificar e sustentar esse desejo de mudança de comportamento. Eu posso, como eu falei no exemplo anterior, estabelecer limites mais claros com relação aos alimentos ou ao próprio cigarro. Eu posso não ter aqueles alimentos dentro de casa. Eu posso não ter o cigarro à minha vista, né? É uma excelente estratégia. Eu posso, ao invés de fumar, sentar para meditar, fazer 2, 3 minutinhos, né, de uma meditação, simplesmente de uma respiração consciente, o que, aliás, é realmente muito bom, né? Eu trocar o fumo, a ingestão daquele monte de fumaça, por uma respiração que vai ficando cada vez mais limpa, mais livre. Porque vontade é uma coisa que dá e passa. E esse exemplo do cigarro, a mim, ele é muito familiar, eu sou ex-fumante, e as orientações que eu recebi nesse sentido, elas não somente foram muito eficientes e eficazes, como elas funcionam como uma boa metáfora. A médica que me acompanhou nesse processo, ela falava assim: Cris, vai vir uma urgência, mas essa urgência ela não vai se sustentar para sempre, ela vem e se você resiste, ela passa. E depois ela vai vir de novo, e você resiste e ela passa. E aí nesse momento ela falava do gelo, da água bem gelada, que era uma coisa assim que ajudava bastante, assim, parece que não combinava muito bem o cigarro com água gelada, enfim. Comer alguma coisa, uma cenoura, algo que trouxesse a crocância, sempre manter o corpo em movimento, né, diariamente, por exemplo, com a prática da natação, né, você vai sentindo dia a dia uma resposta mais positiva, os seus pulmões, você começa a ter mais fôlego. Então tudo isso vai reforçando, vai te ajudando a sustentar a pedreira que é abrir mão de um vício, abrir mão de um comportamento. E qual é a metáfora aí? O movimento vem, mas ele passa. Ele não se sustenta por muito tempo. Então, a gente pode ir aos poucos controlando cada vez mais, a partir dos próprios resultados positivos que a gente vai obtendo, essa conduta. Então, fica aqui o convite para que você pare para refletir um pouquinho se existe, né, na sua vida algum padrão de comportamento que você gostaria de mudar. E tente. Vai dar trabalho? Não tem a menor dúvida, vai. Mas os benefícios dessa mudança podem ser tão maravilhosos que vale a pena. E eu costumo brincar às vezes com os meus clientes, né? Às vezes as pessoas falam: poxa, mas é tão difícil, Cris, é fulano e beltrano, porque aí a família que está em torno e que muitas vezes dificulta ainda assim esse processo que por si só já é desafiador. Você pode simplesmente vestir a camiseta ali do em treinamento e pedir: gente, paciência, por favor, porque eu preciso desse tempo. Então, se isso é importante para você, tome essa decisão e sustente essa nova movimentação, porque por mais trabalhosa que ela seja, ela vai te trazer um resultado muito melhor. E lembra disso. Existem essas vias de facilitação que são caminhos viciados. Mas da mesma forma que você foi capaz, em algum momento da sua vida, de construir um que não te traz hoje bons resultados, você também é capaz de construir um muito melhor. Boa sorte!